What's up, folks? Esse é mais um vídeo novo no canal. Meu nome é Matheus Crevones e no vídeo de hoje eu quero falar um pouco de como foi a minha imigração para os Estados Unidos da América, do visto F1, do visto de estudante, para o Green Card em 1 ano e 3 meses. Se você não me conhece, eu compartilho um pouco da minha vida aqui nos Estados Unidos, lá no meu Instagram, o arroba vai estar aqui embaixo. Então me segue lá e deixa seus comentários, sugestões de como que você quer saber um pouco mais aqui dos Estados Unidos. Eu compartilho bastante coisas por lá e aqui no YouTube também. Compartilho sobre política, meu dia a dia, as curiosidades, meu trabalho lá no McDonald's e de tudo um pouco mais aqui nos Estados Unidos. Se você quer saber disso, me segue lá e subscribe aqui embaixo e deixa aquele like para dar aquela fortalecida no canal. No mais, vamos ao vídeo. Então, galera, eu quero começar esse vídeo compartilhando a minha história, de como foi a minha história aqui, do F1 ao Green Card, né, pelo EB3. E eu quero começar explicando o que é o EB3, né? Então, o EB3, ele é um visto chamado de EB, Employment Base, categoria 3. Então, o que significa Employment Base? É baseado por trabalho ou por emprego. Então, esse baseado por emprego é a base que sustenta o seu caso. Por que você está imigrando para os Estados Unidos? Então, a minha base é o trabalho que está sendo meu sponsor, a pessoa que está sendo minha responsável, a pessoa que vai assinar por mim é um trabalho. Então, tem também o family base, que é quando você casa com um americano, uma americana, ou quando você tem mãe ou pai, ou algum parente que está aplicando para você. Isso se chama family base. Então, no meu caso, foi o Employment Base, o EB. E a categoria 3, que é a categoria de Unskilled. Ainda assim, tem a categoria EB3 Skilled e Unskilled. Então, eu estou pela categoria Unskilled, que é sem nenhuma qualificação. Você não precisa de nenhuma qualificação para se qualificar para essa vaga, né? Então eu não preciso ser médico, engenheiro ou qualquer outra coisa para qualificar para essa vaga. Essa vaga, no mínimo que eu preciso ter é o high school ou ensino médio, equivalente ao ensino médio aí do Brasil, tá? Então esse é mais ou menos o que é o EB3, tá? Então eu quero começar essa história falando agora de o primeiro passo para aplicar o EB3, né? Então esse processo você vai precisar encontrar uma empresa, uma assessoria ou um escritório que encontre um sponsor para você ou um empregador. O que é esse empregador? Esse empregador é uma empresa que tem uma vaga disponível para você ou que tem interesse de contratar uma mão de obra estrangeira para poder colocar esse estrangeiro para trabalhar para ele, porque de alguma forma ele não conseguiu que um americano ocupasse essa vaga. Então, já que esse americano não está ocupando essa vaga, eu preciso de uma mão de obra estrangeira. Então, o que a empresa tem que fazer? Essa empresa ela vai passar por uma auditoria dentro do departamento de trabalho. Ela vai mostrar para o departamento de trabalho que não está conseguindo uma mão de obra nacional, uma mão de obra americana para trabalhar para ela. Então, vou usar o meu caso, que é o exemplo do McDonald's. O McDonald's colocou no jornal da cidade que ele tinha um número X de vagas. Eu tenho 100 vagas para pessoas que queiram trabalhar períodos aleatórios, seja de tarde, manhã ou de noite, pessoas que possam trabalhar em qualquer estação, seja na cozinha, no caixa, ou no drive-thru, ou para ser gerente. Ele coloca lá, ele publica a vaga e mostra quais são o que ele quer que a pessoa faça dentro dessa vaga, e dentro disso ele também coloca o valor da vaga, né? Quanto que ele vai pagar por essa pessoa. E dentro disso ele tem que deixar aproximadamente aí 2 semanas a 1 mês, até em casos maiores 60 dias, essa vaga publicada no jornal da cidade. E aí ele tem que mostrar para o departamento de trabalho que essa vaga ninguém tem interesse por ela, nenhum americano tem interesse por ela. Então, o departamento de trabalho, ele vai acompanhar, né, essas vagas, se alguém se interessou, se alguém veio fazer entrevista e acabou não ficando, como é que funciona tudo isso. Isso tudo, gente, não tem nada a ver com você. Isso tudo é como que a empresa se qualifica para poder aplicar para você, que é o aplicante EB3. Então, a empresa tem que passar por toda essa parte de auditoria. Então, quando as pessoas me perguntam no Instagram, Matheus, eu tenho uma pessoa que tem interesse de me contratar. Fala, olha, ela realmente tem interesse de contratar?
mas ela vai ter que passar por toda essa etapa de fiscalização, de auditoria, provar que tem uma vaga, que nenhum americano tem interesse por essa vaga, e por isso que ela precisa de uma mão de obra estrangeira para poder que essa vaga seja ocupada. Então tudo isso é um processo bem meticuloso. Eu tô, assim, claro, eu tô dando um resumão do resumão aqui, para você entender como é que funciona para a empresa estar qualificada, não é qualquer empresa, então essa empresa precisa passar por essa etapa dentro do departamento de trabalho para conseguir emitir esse documento chamado ETA, que é ETA 9089. Esse formulário chamado ETA 89 é um formulário que vai com todos os dados da empresa e os dados do funcionário. Então eles emitem esse formulário que nós chamamos de Labor Certificate. Então essa Labor Certificate vai para o departamento de trabalho com seus dados e com os dados do seu empregador. No meu processo, ela foi arquivada em julho de 2019 e esse processo levou 2 meses, então anota aí. Se você vai anotar minha timeline, em 2 meses e 8 dias. Ela saiu em julho, a gente aplicou, ela arquivou no departamento de trabalho. Depois que passamos por toda a parte contratual, com a empresa que fez, né, o meu processo, então fez toda a parte contratual, eles fizeram um questionário comigo, perguntaram se eu já tinha feito alguma coisa aqui nos Estados Unidos, alguma coisa legal. Eles fazem toda uma triagem, né, porque eu já estava dentro dos Estados Unidos. Para quem está fora dos Estados Unidos é diferente, né? Pergunta se você já veio aqui ou alguma coisa do tipo, mas para quem está aqui dentro eles fazem uma triagem, perguntando se você já cometeu algum tipo de ilegalidade, se você é um terrorista ou coisas do tipo, né? E dentro dessas perguntas que eles fazem, aí você faz ali e eles vão avaliar se você for qualificado, né? Você for uma pessoa minimamente normal, uma pessoa que não cometer nenhum crime, você vai passar por essa triagem. Então eles vão te mandar o contrato e você vai escolher a vaga. Eu escolhi a vaga para o estado da Georgia, onde eu trabalho aqui no McDonald's. Eu fiz toda essa parte, essa pré-triagem, então a gente elaborou todos os documentos e enviamos para o departamento de trabalho. Arquivamos em julho de 2019. Depois que enviamos esses documentos para o departamento de trabalho em julho de 2019, nós passamos por essa parte de esperar, porque assim, depois que é enviado para o departamento de trabalho a sua Labor Certificate, você tem que só esperar, porque já foi arquivado. Então você precisa de uma resposta do departamento de trabalho se ele te certifica, se ele autoriza você começar com o seu processo de migratório, porque essa vaga está certificada por eles. Então, enquanto isso, você só espera. Esse é o processo que você vai perceber que você vai ser testado aí nas suas ansiedades, né? Então, o meu processo ele foi bem rápido, eu peguei um tempo aí abençoado e o que acontece? O meu processo levou 2 meses e 8 dias, tá? Então esse foi o período que a minha Labor Certificate ficou em análise. Então ela foi analisada em 2 meses e 8 dias e ela foi aprovada. Então a minha Labor Certificate, assim que ela foi aprovada, eu fui avisado pela companhia que eu contratei, né, que foi a agência que me levou até esse empregador. Então, ela me mostrou, olha, sua Labor Certificate foi aprovada, ela foi certificada, nós estamos enviando ela a hard copy, né, a carta original para você assinar, eles mandam um etiquetinho certinho onde você tem que assinar, você assina isso e eles também te dão uma lista de documentos que você tem que enviar junto. Então, aí na minha lista de documento tinha fotos de passaporte, 6 cópias de fotos de passaporte de minha e de cada dependente, e eu tinha que mandar alguns documentos já com tradução juramentada, algumas coisas. Muitas dessas coisas você podia arquivar online, então você não precisava mandar física, mas algumas coisas você precisava mandar física, então você precisava... Você assina um documento dando autorização ou, como a gente chama no Brasil, de procuração, né? Uma procuração para o advogado poder enviar todos os documentos para você. Então você assina esse documento e você assina já uns formulários já, porque precisa ser manual. Então você tem que ser manuscrito mesmo. Pega todos esses documentos e envia para os advogados. Então são 2 empresas juntas aí no processo. Uma empresa que cuida da parte empregatícia, que vai enviar todos os seus documentos, a sua Labor Certificate para o departamento de trabalho, e depois vai vir os advogados, os advogados de imigração, que vai pegar, depois que sua Labor Certificate é aprovada, eles pegam esses documentos, envia para os seus advogados, que vai preparar os seus documentos para enviar para a imigração. Então, depois que todos os documentos foram reunidos, né, a minha Labor Certificate foi aprovada, que foi um processo assim, gente, eu visitava o site para consultar se minha Labor tinha sido aprovada todos os dias, desde o dia que foi arquivada.
porque a gente não sabe, ela pode ser arquivada e aprovada rápido, ou pode ser mesmo arquivada e demorar para ser aprovada. Então é um processo de muitas incertezas, até que saia do Labor Certificate. E até o próprio rastreio, até o próprio tracking disso tudo não é assim um negócio muito avançado, né? Você fica meio na calada, você só sabe assim, ó, pendente. É isso que você tem, você não tem assim, ó, nós estamos analisando isso e isso, não tem nada muito detalhado. Você só fica lá esperando sair do pendente para auditoria ou aprovado ou negado. Você tem 3 hipóteses aí na Labor Certificate, que é você ser negado, você ser aprovado, você cair em auditoria. Se cair em auditoria, eles vão fazer todo um processo de análise dentro do seu caso e até mesmo dentro da empresa do seu empregador de novo, para ver se libera essa vaga ou não, tá? Então isso é normal, muita gente cai em auditoria, às vezes leva 3 meses a mais, 6 meses a mais, 1 ano a mais, então tudo depende de como que vai ser essa auditoria, de quem é o agente responsável pelo seu processamento, tá? Então por isso que isso é um pouco assim, não tem muito uma timeline, mas eu tô falando um pouquinho da minha timeline, tá bom? Então, a minha Labor Certificate, mais uma vez, foi aprovada em 2 meses e 8 dias, e nós enviamos todas as documentações, junto com esse papelado que eu falei para vocês, montamos esse pacote e enviamos para os advogados. Quando os advogados receberam meus documentos, eles abriram, aí tem um portal, né, específico deles lá, e a gente faz o upload de todos os documentos possíveis e imagináveis, desde documentos do Brasil a documentos aqui dos Estados Unidos, comprovante de endereços. Então, por exemplo, eu sou casado e precisei fazer uma tradução juramentada da minha certidão de nascimento. Depois que você casa, você meio que esquece a certidão de nascimento. Mas graças a Deus eu tinha ela por aqui, então eu fiz essa tradução juramentada. Então eu tive que traduzir e fazer a tradução juramentada da minha certidão de nascimento, da minha esposa, da minha certidão de casamento. Então tudo isso foi, assim, são muitos documentos, né? Carteira de vacinação brasileira, tudo isso você precisa ter para o seu processo andar redondinho. Porque tem muita gente que não tem esses documentos, vai procurar em cima da hora, na hora que está precisando enviar. Então já fica a dica, já vai anotando os documentos que eu vou falando por aqui, porque já pode te ajudar, tá bom? Então, precisei anexar muitos documentos, históricos escolares ou de faculdade, se você tiver. Então, muitos documentos foram arquivados, né? Dentro deles, né? Certidão de nascimento, de casamento, meu passaporte, todas as páginas do meu passaporte, todas as vezes que eu entrei nos Estados Unidos, a minha I-94. Se você não sabe o que é a I-94, é o documento que mostra de todas as vezes que você entrou e saiu dos Estados Unidos e qual é o seu status atual aqui nos Estados Unidos, né? Arquivei também, né, a minha carteira de vacinação, a da minha esposa, e todos esses documentos são arquivados lá no painel lá dos advogados. E se tiver faltando alguma coisa, como é que funciona isso, os advogados vão te procurar e vão falar, ó, tá precisando disso ou daquilo outro. E assim, aí eles mandam um questionário para você imenso para você responder, né? Desde quais são seus últimos endereços nos últimos 5 anos, quais são seus empregadores nos últimos 3 ou 4 anos, como é que funciona todo esse processamento. Então, gente, só para vocês entenderem, depois que a minha Labor saiu e chegou esse primeiro pacote na mão dos meus advogados, eu e os meus advogados levamos 2 meses para preparar o pacote para mandar para a imigração. No meu processo, eu arquivei todos os próximos documentos de uma vez. Então, quais são os... Vou falar aqui todos os documentos que são arquivados e aí vamos tentar entender dentro da timeline, tá bom? Então, como é que funciona? O primeiro documento é a Labor Certificate, que eu já falei um pouco sobre ela. O segundo documento é a I-140, que é o documento que você vira um trabalhador estrangeiro dentro dos Estados Unidos. Ele te dá uma segurança, ele é quase um green card aprovado. A gente costuma dizer que ele é 90% do green card aprovado, porque ele é um documento mais difícil. Dentro de todos os documentos são importantes, porque é um efeito em cadeia, né? Um efeito dominó, se um dá problema, vai começar a dar problema em tudo, mas esse documento é o mais complicado e depois que ele é aprovado, você pode respirar fundo, né? Então, e ele te garante um novo status. Então, uma vez que você está com o seu I-140 aprovado, você tentar renovar a sua I-20 aqui nos Estados Unidos, por exemplo, se você for estudante, você não consegue, porque você não pode ter a I-140 e um novo I-20. Isso você não consegue ter. Então você só pode ter ou o I-140 ou a 920. Então uma vez que o seu I-140 é aprovado, você já pode até começar a pensar em sair da escola. A gente aconselha você somente sair da escola se você
já está com o seu EAD na mão, que é quando você começa a trabalhar para o seu sponsor, tá? Até por uma questão jurídica, você fazer tudo certinho, você só sair da escola quando você já tiver um novo sponsor, que é o seu empregador, tá bom? Então, dentro de tudo isso que eu tô falando para você, então vamos lá, Labor Certificate, I-140, a I-765 e a I-131. A I-765 e a I-131 são os documentos que nós chamamos de Combo Card, que é o tal do Work Permit. A I-765 é a autorização de trabalho e a I-131 é a autorização de viagem. E o último documento, que é o I-485, que é o documento de aplicação de ajuste de status, que é propriamente dito o Green Card. Então, já expliquei o que cada um é. E agora, depois eu posso fazer vídeos falando exatamente quais são as nuances, o que fazer cada um, como cada um se comporta. Mas agora eu tô só passando por cima para a gente falar um pouco do meu processo. Então, como é que foi dentro disso tudo, como é que foi trabalhado, né? Então, o meu processo demorou 2 meses para a gente preparar os documentos para arquivar todos eles de uma vez. Então, eu arquivei todos esses 4 documentos de uma vez. Então, o primeiro documento que geralmente é respondido é o tal do I-140. E o meu I-140, eu arquivei ele com um documento, com outro formulário junto, que é chamado de Premium Process. Arquivei ele. Então, assim, se você arquivar ele no processo regular, ele leva cerca de 6 meses, 7 meses para ser aprovado, o seu I-140. Se você arquiva ele com o tal do Premium Process, você paga aí uma taxa a mais aí de 1.400, na minha época foi $1.400, mas agora subiu para $2.000, 2.000 quebradinho. Então, $2.500 você vai pagar para ter esse Premium Process, mas ele reduz de 7 meses de espera para 15 dias. Eles respondem em até 15 dias o seu processo de 140. Então, pegou o 140 aprovado, aí você já respira fundo, tá tudo indo bem. Foi o que aconteceu comigo, eu arquivei ele, com 9 dias, 10 dias ele foi aprovado. E aí, então, eu fiquei só esperando o meu Work Permit e o meu Travel Authorization ser aprovado, que é o I-765 e 131. Então, alguns dias depois, cerca de 1 mês depois que o meu I-140 foi aprovado, o meu I-765, o meu I-131 foi aprovado. Isso, então, assim, desde a LC, do dia que eu assinei meus documentos lá com a empresa, lá no comecinho, até o Work Permit ser aprovado, foram 6 meses de processo. 6 meses e alguns dias. 6 meses e alguns dias de processo. Então, você vê que o meu processo ele foi bem rápido. Então, eu saí do F1 ao trabalhador americano em 6 meses. Esse foi o meu processo, tá? Saindo disso, aí tem... Então, a última etapa, que seria o último documento a ser aprovado, que era o próprio Green Card. Então, nós estávamos passando por toda essa crise humanitária, de saúde que estava aqui, então o meu processo levou um pouco mais de tempo. Enfim, quando foi aprovado aqui o meu Work Permit, eu já poderia me mudar e trabalhar para o empregador que eu arquivei meu processo, comecei a trabalhar para o McDonald's. Mas eu precisava de recursos financeiros para me mudar, então eles me deram esse tempo para eu poder me organizar. Eu tinha um contrato para cumprir, contrato de aluguel para cumprir ainda em Massachusetts. Então eu saí da escola que eu estava e comecei a fazer trabalhos paralelos, porque eu já tinha uma autorização de trabalho. Então comecei a fazer trabalhos paralelos para levantar recursos e poder me mudar para o estado da Georgia. Então eu saí de Massachusetts e me mudar para o estado da Georgia. Então, foi isso que eu fiz. Então, fiquei mais 3 meses aí levantando recursos, fechando o contrato, terminando as coisas que estava terminando em Massachusetts. E comecei, então, a minha história de mudança aqui para Georgia. Então, eu desci para Georgia com todas as minhas coisas, vim para cá, escolhi minha casa. Então, tirei férias, fiquei 15 dias na Flórida tirando férias. Isso nos meados de junho, eu comecei a trabalhar no McDonald's. Dia 1º de junho de 2020, eu comecei a trabalhar no McDonald's, tá? Então já tinha aí praticamente 1 ano de processo, mas lembrando que com 6 meses já estava com o meu Work Permit na mão, tá? Então o meu Work Permit estava na minha mão com 6 meses e eu que levei um tempo pessoal para organizar minha vida financeira, organizar minha casa, minha família, para então me mudar e começar a trabalhar. Mas eu podia ter começado a trabalhar desde janeiro, quando meus documentos saíram, tá bom? Então, meus documentos saíram, as coisas deram certo, então me mudei para Georgia, comecei a trabalhar para o McDonald's
E então já tinha então aprovado Labor Certificate, I-140, I-765 e I-131. Todos esses documentos já tinham sido aprovados tanto pelo Departamento de Trabalho quanto pela imigração, o USCIS, tanto pela imigração americana. Então, todos esses documentos foram arquivados, foram aprovados, e eu comecei então a trabalhar para o McDonald's. Para começar a trabalhar para o McDonald's, tive que tirar um outro documento chamado Social Security. Posso fazer um vídeo depois explicando como que ele funciona, para que ele serve, mas em resumo, ele funciona como se fosse um CPF aí no Brasil. Então ele é um número, né, que todo cidadão aqui tem, todo cidadão, o residente permanente, uma pessoa que tem um work permit tem esse número, que é onde você arquiva os seus impostos, é onde você é registrado nas empresas e é onde as coisas rodam por aqui. Esse número é muito importante, então eu tirei esse número, informei a empresa, informei ao McDonald's, eles foram lá, visualizaram que eu estava autorizado a trabalhar. Então eu estava autorizado a trabalhar, comecei a trabalhar para o McDonald's, né, fiz todo o processamento. Então um belo dia eu estou em casa e chega uma Request for Evidence, né, que é um formulário de requisição de provas do meu I-485. O meu I-485, que é o Green Card propriamente dito, eles requisitaram que eu fizesse o exame médico. Isso é o procedimento padrão. Normalmente os advogados já enviam isso dentro do seu pacote. Mas no meu pacote eles não enviaram para não perder tempo, porque ainda tem que achar o médico, fazer o exame ficar pronto para eles incluírem dentro do pacote e enviar para a imigração. Então, para a gente não perder tempo, eles acabou enviando e esperaram a imigração solicitar, e quando a imigração solicitou, eu e minha esposa fizemos esses exames médicos, que é um exame de sangue, um exame de urina e um exame físico. O exame físico é aquele exame meio fajuto que a gente faz aí no Brasil como se fosse um exame demissional, né? Bota aqui no peitinho e fala assim, você tá respirando? Fala 33, respira fundo. Não, tá vivo, então o coraçãozinho tá batendo. Aí olha também aqui na sua virilha para ver se você tem alguma hérnia, alguma coisa. E o que vale mesmo, que é o que você tem que se preocupar, é se você que é os exames de sangue e de urina, porque na verdade esses exames de sangue e de urina é mais em relação a doenças sexualmente transmissíveis, né, como HIV e outras enfermidades que tem por aí, outras doenças que tem aí sexualmente transmissíveis. E você também tem que tomar algumas vacinas. Normalmente essas vacinas que você tem que tomar, são 3 ou 4, essas vacinas você já tem aí no calendário brasileiro. Se você tomou todas as suas vacinas de infância, você provavelmente já está coberto por todas elas. Mas uma delas, que é a de tétano, você talvez tem que tomar, porque se caso a sua venceu, você tem que estar com a sua ativa aí dentro do tempo que você tem que ter, tá bom? Então, a cada 10 anos ela vence, e se você tiver com ela vencida, você vai ter que retomar, tá? Se caso você não tem mais a sua carteirinha de vacina do Brasil, como é que funciona? Você pode tomar todas as vacinas lá na hora, fica um pouquinho mais caro, mas você toma as vacinas e tudo foi o que eu fiz. Não tinha mais a minha carteira de vacina no Brasil, tomei todas as vacinas de novo e pronto. Vida que segue, e as coisas foram indo, peguei, né, os exames médicos na mão, mandei para os advogados, eles avaliaram o pacote, né, quando sai do médico, ele sai lacrado, você não pode abrir, nem os próprios advogados podem abrir. Então eles viram que estava tudo correto, estava selado, estava lacrado, eles enviaram para a imigração. Chegando na imigração, a imigração diz que recebeu os meus documentos, receberam os meus exames médicos, e aí então nós ficamos esperando a resposta, porque essa foi a única coisa que nós recebemos, né? A pedido, a solicitação do exame médico para a imigração, né? Então a gente ficou esperando, e eu trabalhando para o McDonald's como nada estivesse acontecendo. Então fui trabalhando para o McDonald's, esperando a resposta do meu Green Card, quando num belo dia, né? Então eu já tinha ligado várias vezes para a imigração. Isso é importante você saber. Dentro do seu processo, todos esses arquivos que você arquiva, né? Desde a Labor Certificate, I-140, I-765, I-131 e I-485, todos eles vai chegar uma carta chamada de Receipt Number, exceto a Labor Certificate, que o ETA já tem uma numeração, você pode pesquisar por ele.
Mas todos os documentos da imigração, você recebe uma carta chamada Receipt Number, né? Que é uma carta, é um recibo de que você arquivou o seu processamento, e então você tem um número de tracking para você ver como você vai lá no site da imigração e verifica como que está o seu processo. Você consegue verificar todas essas informações dentro do seu processo. Não é nada muito detalhado, mas você consegue saber como é que está o andamento. E eu descobri, depois de muito tempo, eu descobri lá na imigração que tem um telefone que você consegue falar com eles, que você consegue ligar para eles e falar, olha, eu queria saber, meu número do meu processamento é esse é meu caso, quero saber em que situação que ele está. Eles vão te dar alguma resposta que vai te ajudar muito, ou uma resposta nada mais do que você já tem. Olha, seu processo está em análise. Muitas vezes eles respondem isso, que é o que você já sabe. Mas tem vezes que eles te ajudam, olha, seu processo está assim, está assado, ó, acabamos de ver, a última movimentação que eu estou vendo aqui é essa, e eles vão te dar algumas diretrizes. Ou, se você tem problema de falar no telefone, porque é em inglês, obviamente, você pode também entrar pelo chat online, no site da imigração, tem lá o Ask Emma, você vai lá, digita chat live, bota lá as suas informações, green card, tarará, coloca lá o número do seu caso, e aí vai passar por um agente mesmo, né? Uma pessoa que vai te responder, não é um computador, não é um robô. Ela vai te responder e vai fazer todos os seus processos aí, enfim. E aí ela vai te passar o que ela consegue ver, o que eles estão vendo lá dentro do seu processo. Então, eu fazia muito isso e rastreava muito isso. Bom, enfim, perguntei 1 milhão de vezes para eles, todas as vezes eles falavam, olha, o seu processo tem isso, tem aquilo. Uma vez eu liguei lá e a mulher falou assim, olha, o seu processo, a última movimentação aqui que eu vejo é que o seu visa number was required. Falei, peraí, ela quis dizer que o meu visa number, que o meu número de visto foi requerido, foi requisitado. Aí eu falei, mas meu visa number? Mas qual visto que você quer, moça? Você quer o visto de estudante? É isso que você quer? Ela, não, olha, o que eu vejo aqui é que o seu visto foi requisitado, é isso que eu vejo. Aí meu coração bateu forte, porque eu falei, será que eles já estão pedindo o número do meu green card? Será que eles estão retirando? Porque assim, todos os green cards têm uma cota anual, e o EB3 tem uma cota de 10 mil vistos por ano, de 10 mil green card por ano. Então, se eles estão requisitando, eles estão tirando lá da conta lá dos 10 mil. E aí meu coração bateu forte, já fiquei naquela esperança, enfim. Aí as coisas foram passando, algumas semanas se passaram. Tava dormindo em casa num belo dia, quem viu meus stories viu todas essas cenas aí. Tava dormindo em casa quando num belo dia eu recebo um e-mail, porque eu tenho um e-mail aqui do USPS, que é como se fosse o correio aqui dos Estados Unidos, que é o correio, como que eu posso dizer? É a estatal americana, né? Como é algo oficial do governo. Então tudo que vem do governo vem pela USPS. Então eu recebo um e-mail de tudo que vai chegar na minha casa no dia que vai chegar. Então hoje tá chegando quantas cartas? Tá chegando 5? Então de manhã eu tenho tipo um scanner da carta, só da frente da carta, por e-mail. E aí eu vi que tava chegando 2 cartas da imigração, uma pra mim e uma pra Camila. Falei, Camila, tá chegando 2 cartas da imigração aqui em casa. O que é isso? E ela dormindo, eu acordei já desesperado. Falei, meu, o que será que tá chegando aqui em casa? É uma carta da imigração, já faz 3 meses que a gente não tem resposta da imigração, desde que a gente mandou os exames médicos e tal. Como é que é isso? Aí, bom, ela, ai, não sei, vamos lá, tal. E levantamos, foi aquele desespero, aquela ansiedade, eu tava de folga no dia. Aí eu não aguentei esperar, liguei na imigração. E foi quando ela me deu a resposta, falou, olha, a última movimentação que eu estou vendo aqui no seu processamento é que o seu green card foi aprovado. Parabéns, seja bem-vindo aos Estados Unidos. Falei, como é que é, minha irmã? Eu não aguentei nem falar tchau pra mulher, não aguentei falar oi, obrigado, thank you. Eu só desliguei, comecei a pular, fui de um lado pro outro e foi aquela bagunça. Meu irmão, deu dor de barriga, febre do rato, deu chikungunya. Meu irmão, você não tem noção a felicidade que foi, que eu descobri, né? E então aí, na verdade, a carta que chegou aqui em casa foi a carta de welcome letter. Aquela carta de bem-vindo aos Estados Unidos. É uma carta bem bonita. Eu vou mostrar ela aqui para vocês. Meus dados embaixo também são os dados da imigração, que aprovou o meu processo. Então, dentro disso, tá vendo aqui, gente? Esse é o formulário.
Esse é o I-797, notificação de ação. E olha como a carta é bem bonita, tá vendo? Dá pra vocês verem? Vou tirar isso do vídeo. E bom, já aproveitando que eu tô mostrando a carta aqui, né? Eu também vou mostrar aqui os dois documentos, né? Esse aqui é o da Camila, porque eu não achei o meu. Esse aqui é o Work Permit. Não vou mostrar isso não. Ela vai ficar louca. Então, gente, já que eu tô mostrando a carta aqui, então eu vou mostrar outros documentos. Esse aqui é o Work Permit, que eu falei que é o documento de autorização de trabalho e autorização de viagem. Eu quero mostrar aqui para vocês um detalhe que tem nele, que é isso aqui, ó. Quando ele tem essa informação aqui embaixo, tá vendo aqui embaixo que tem uma... Serve como taraná, Advanced Parole. Quando vem com essa informação aqui embaixo, você pode viajar com esse documento. Ele é um pré-green card. Então você pode viajar. Algumas pessoas, quando tem o DACA ou algum outro documento, não tem essa informação escrita aqui embaixo e ela não pode viajar, ela só pode trabalhar com ele. Bom, esse aqui é o famoso Social Security, tá vendo? Então assim é o Social Security aqui nos Estados Unidos. Então esse é um documento que você recebe, eu tô tapando evidentemente os meus números aqui, né? Então aqui é o Social Security, esse é o documento que você pode trabalhar, que você pode fazer os seus impostos, que você pode fazer todas as coisas aqui nos Estados Unidos, é como se fosse um CPF americano, né? E esse aqui é o famoso Green Card, tá bom, gente? Esse é o famoso Green Card que eu recebi aqui depois de todo o processamento. Enfim, então, gente, eu tô contando para vocês de cada etapa como é que funciona, então eu vou detalhar aqui agora de forma diferente. Bom, todo o meu processamento, ele levou cerca de 1 ano e 3 meses. Então, a Labor Certificate, então anota aí. Minha Labor Certificate, do dia que eu assinei ao dia que ela foi aprovada, demorou 2 meses e 8 dias. O meu I-140, nós levamos 2 meses para produzir todos os documentos, porque nós levamos todos aqueles formulários que eu expliquei antes. Então, nós levamos 2 meses para produzir e ele foi aprovado em 9 dias, 10 dias aí pela imigração. Já o meu Combo Card, que é esse cartão vermelhinho que eu já mostrei aqui para vocês, ele levou 2 meses para ser aprovado. Então, do dia que eu arquivei, eu arquivei ele em novembro e ele foi aprovado em janeiro. Então, ele levou 2 meses para ser aprovado, tá? E o meu Green Card, do dia que ele foi arquivado, que foi em novembro, ele levou aí cerca de 11 meses para ser aprovado. Eu arquivei em novembro e ele foi aprovado em outubro. Tá? Mas todo o processo levou aí cerca de 1 ano e 3 meses, tá? 15 meses para ser mais exatos. Então, 15 meses foi todo o meu processo migratório. Então, essa foi um pouco da história de que eu vivi aqui nos Estados Unidos, do F1 ao Green Card, em 1 ano e 3 meses, de como que foi todos os processamentos, de tudo, como que foi tudo isso. Eu quero depois fazer vídeos explicando, vídeos menores, explicando cada arquivo, o que eu fiz, como que eu fiz, o que eu fiz para acelerar um pouquinho cada processo, como que foi cada etapa. Mas eu tentei ser o mais claro e objetivo possível, explicar cada documento, cada formulário de forma mais assim... fácil de ser entendida, como que foi isso dentro do meu processo, o que assim foi para mim isso tudo, né? Agora eu quero falar um pouquinho sobre preço, quanto que eu gastei dentro desse processo. Bom, a assessoria cobrou de mim cerca de $5.000 para poder arquivar essa primeira parte, né? Que é a parte de Labor Certificate. Então foram $5.000 para arquivar essa primeira parte, tá? Então, depois que foi lá para o Departamento de Trabalho, depois que chegou a aprovação, para eles enviarem a segunda parte, né, a segunda remessa, os 140, o 765, os 131 e o I-485, eles me cobraram mais $12.700, tá? Então, aí tudo aí já dava $17.700, tá? Esses dois. Porém, para incluir a minha esposa no processo, eu tinha que dar mais $1.700. Então, eu tinha que dar $1.700 para poder incluir a Camila dentro do meu processo aí de Green Card. Então, aí se você for somar aí, então já dá 18 mil quebrado, né? Bom de conta pra caramba. Bota aí, editor, aqui, ó, quanto deu. Aí, então você soma
$17.700 mais $1.700, e aí você tem que colocar, eu paguei nos meus exames médicos $500 para mim e $500 para Camila. Então aí você já coloca mais $1.000. Se você for colocar dentro de todo o processo, você tem que gastar com correio, você vai gastar com que mais você gasta? Você gasta com tradução de documentos, você vai gastar com coisas que vai aparecer no meio do caminho, sabe? Desde correio, tradução de documentos, a vacinas que você tem que tomar, essas coisas. Então isso tudo você vai incluindo. Eu, em todo o meu processo, eu cheguei a gastar $22.000, tá? Tem até um pouquinho a mais, 22 e um quebradinho, mas eu redondo sempre para 22 porque tem coisa que eu gastei por besteira, né? Então assim, tem tudo isso que você tem que pôr na conta, né? Tudo isso que você tem que botar aí. Às vezes é um pouquinho mais, as empresas vão te cobrar isso, mas tem coisas que não estão embutidas. Por exemplo, o exame médico não está embutido no seu processo e você paga parte. Tradução de documento, você paga parte. Tirar foto de passaporte, você paga parte. Estuda, 6 cópias, é caro. Então tudo isso são custos, né? Correio. Então tudo isso são custos que você vai ter que pôr dentro do seu processo, que você não pode perder esse tracking aí, porque você às vezes acaba gastando um pouquinho mais do que você está esperando, tá? Então todas essas são coisas que você precisa perceber dentro do seu processo e ir analisando para ver onde você consegue economizar tempo, onde você não perde tempo e as coisas vão avançando, tá bom? Então, gente, esse foi um pouquinho de como foi o meu processo aqui de imigração, como foi o meu processo de EB3. Eu espero que vocês tenham entendido como é que foi, espero ter sido claro, espero que tenha ajudado você a entender um pouquinho de como funciona o processo de EB3, de como são as etapas, a Labor Certificate, a I-140, qual é a importância de cada um deles, aí os 765 e 131, que são esse documento vermelhinho, né, que é o Combo Card, e também, então, por final, o Green Card, né, então, o Social Security, onde entra cada coisa, né, quando você começa a trabalhar, e se você não, e se alguma coisa, surgiu alguma dúvida dentro do processo, olha, Matheus, faltou explicar isso, faltou explicar aquilo, deixa a sugestão aqui embaixo, olha, eu não entendi, não ficou claro para mim isso. Então eu posso fazer uma parte 2 do vídeo e fazer aí e botar aqui as perguntas de vocês na tela e a gente explicando com o tempo, tá bom? Mas do mais é isso, gente. Eu espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal, dá aquele like para fortalecer os vídeos. Eu espero em breve poder postar muito mais coisas aqui para vocês que vai deixar vocês aí mais informados sobre imigração nos Estados Unidos, sobre como é viver aqui, como imigrar. Eu espero que você tenha gostado. Eu espero que esse vídeo te incentive a emigrar de maneira correta, não de maneira ilegal, de maneira correta, de maneira legal, que você possa se tornar um residente permanente, futuramente um cidadão americano. Então esse é o sonho, eu sei que é o sonho de muitos. E o valor, né, eu sei que ainda que seja alto, ele não é impossível. I just might go half on a baby. I'm just plugging in, don't need a lady. I've been dreaming about blocks as a lady.